Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nute. O tema deste programa é drogas. Qual é a sua opinião? Deve-se legalizar o uso de drogas aqui no Brasil? E como se deve analisar a decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo próprio? A resposta para essas e outras perguntas você verá neste episódio do Conversando com o Nute. É logo depois da vinheta. Conversando com o Nute. Penal e processo penal da atualidade. Professor Nute, muito bem-vindo novamente ao estúdio para esse episódio com esse tema tão importante, que é uma discussão já há muito tempo aqui no Brasil, né? É um prazer retornar, não é, para a gente ter a nossa reflexão mensal a respeito de temas tão relevantes. Perfeito. Professor, vamos lá, vamos começar com a pergunta mais difícil, que é um debate de longuíssima data aqui no país, né? O que podemos dizer sobre a legalização das drogas aqui no Brasil? Deve-se legalizar ou não? Essa é a pergunta mais difícil que a gente tem hoje na área penal no Brasil, porque o porte de drogas é considerado crime e, logicamente, o tráfico de drogas, além de ser crime, é equiparado a hediondo, com penas severas. Desde que mundo é mundo, temos drogas. Existem provas de que a maconha encontrada em múmias de 3.000 anos, com os exames de DNA que se faz hoje. Então, que a humanidade sempre mexeu com drogas, isso é uma realidade. Agora, não significa que esse assunto esteja resolvido. Significa que nós não sabemos, nunca sabemos exatamente para onde seguir. E isso é uma conversa e uma discussão no mundo todo, não é uma questão só do Brasil. Tá? Como tratar drogas? Até porque nós temos drogas lícitas, como o álcool, tabaco, cafeína, são drogas. Tá? E mais, nós temos as drogas de uso controlado, o que significa que são drogas não liberadas para venda em qualquer local, mas com receita médica retida. E aí você tem uma gama enorme, não é, de remédios, depressão, ansiedade e uma série de coisas. São drogas. Drogas que se usa num hospital. Morfina, por exemplo, para dores insuportáveis, são drogas. Então, existem naturalmente as outras, não é, que também são, mas são ilícitas. A cocaína, a maconha, né, as metanfetaminas hoje muito difundidas, né, e uma série de outras. E aí vem a discussão, logicamente, nas que são proibidas. Que não há um consenso, evidentemente. Porém, é preciso que a gente note que alguns argumentos não devem ser usados, a meu ver. Como, por exemplo, vai discutir se libera ou não a maconha? Se legaliza ou não? Aí vem um indivíduo que é favorável e diz, tem que liberar, porque se o álcool é liberado, tem que liberar a maconha. Esse argumento não tem relação, você tem que ver se a maconha é uma droga apta a ser liberada e quais as consequências. Se o álcool já causa problema, e causa, a gente vê nos tribunais, crime de trânsito e violência doméstica, isso é álcool, em grande parte. É o que eu vejo diariamente. Não é? Então, não é porque uma droga existe liberada que a outra tem que ser. Aí o outro argumento do indivíduo que quer proibir, ele diz, olha, se não quer liberar a maconha, então vamos proibir o álcool. Bom, isso também não é argumento, porque vai dar um trabalho imenso. Você já tem o rolo de saber se libera ou não a maconha. Agora você vai querer proibir o álcool? Então, não é por aí, não é por comparação. A sociedade precisa ser chamada a decidir com debate, mas um debate criterioso. Pode ser um debate histérico, ou um debate sem precedente, sem base. Eu acho. Na base do achismo não vai resolver. Não é? Então, se isso for colocado sistematicamente para as pessoas,
o que causa de bem e de mal, talvez a conversa amadureça. Porque outros países, não é, liberaram o porte de drogas para uso, como Portugal, por exemplo, porque entendem que é enxugar gelo, ficar pegando o usuário. Os Estados Unidos têm até uma política esquisita, porque eles são os grandes protagonistas da guerra às drogas. Dos anos 80, não é criada essa ideia, vamos combater firmemente. Mas estados americanos regularizaram o uso de drogas, como a Califórnia. Então você vai comprar maconha num lugar autorizado. E todo esse problema gira também em torno do seguinte: se você libera o uso de uma droga X, você tem que ter um lugar para o indivíduo comprar essa droga. Porque não tem coisa mais esquisita do você dizer, ó, tá liberada a maconha, mas está proibida a venda. Bom, então onde o sujeito vai comprar? Do traficante. Aí o Estado diz, mas o traficante é um horror, eu vou punir severamente. Quer dizer, então o produtor de uma coisa que está liberada vai ser punido e a pessoa que pode comprar vai comprar onde? É uma coisa estranha. Então esse é o panorama, um panorama extremamente polêmico. Envolve até questões religiosas, né? Porque a gente sabe, não é, que ministros religiosos se opõem firmemente a qualquer droga, inclusive o álcool, não é? Que em alguns países é proibido. No Oriente Médio a gente não sabe que é proibido. Então tudo isso depende de debate. Então, se a sociedade não debater efetivamente o que a gente deve fazer, não vai ter uma solução harmônica. E aí o que acontece na prática são as cracolândias de São Paulo. Problema visível para qualquer um de usuários de droga no meio da rua, né, sem solução há décadas. Entra governo, sai governo e ninguém resolve. Então a gente precisa ter uma política criminal mais bem debatida. E como o senhor bem esclareceu, é um assunto muito complexo, envolve N camadas da sociedade, valores, crenças, é um assunto complexo, tem que ser debatido e muito bem debatido. Agora vamos falar de uma recente decisão do STF que gerou muita polêmica, claro, né? Que é com relação à descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Como avaliar essa decisão do STF? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que colocar o que gera muita dúvida para o leigo, especialmente, que o Supremo Tribunal Federal não liberou o uso de maconha e o Supremo Tribunal Federal não legalizou a maconha. É bem diferente de descriminalizar. Então, o que o Supremo Tribunal fez é: quem for encontrado portando maconha para consumo pessoal não será crime, mas também não é lícito. Então, o que acontece hoje com a decisão do Supremo? A polícia deve apreender a droga e notificar aquela pessoa para comparecer no juizado especial criminal, por enquanto é a autoridade indicada, para receber uma advertência, que não terá conteúdo penal. Então isso mostra que não está liberada a maconha no Brasil, né? Diferente de outros países, como nos Estados Unidos eu mencionei, né? Em alguns estados o consumidor vai no local e compra a maconha legalizada. Não é isso que aconteceu no Brasil. Agora, a segunda parte é: por que o Supremo tomou essa decisão? Provavelmente porque o Legislativo está parado nessa história, estacionado, não quer saber de discutir. Embora seja um tema polêmico, como a gente analisou antes, é preciso debater. Né? Por quê? Porque tem usuários e usuários e usuários. Né? E aí o que se começa a perceber é que muitos indivíduos, até garotos, né, jovens, acabou de completar 18 anos, já cai numa acusação de porte de droga e já fica ali registrado na sua folha de antecedentes, é um crime, pesa. Né? Então é preciso debater isso. Essa ação, essa demanda, aliás, que o Supremo acabou decidindo, origina-se de uma ideia até diferenciada.
Um sujeito foi condenado em São Paulo por porte de maconha, uma pequena quantidade, por ser usuário, mas era crime, e houve uma insurgência da defesa dizendo, olha, é direito do indivíduo, dentro da sua intimidade, da sua privacidade, usar o que ele quer. Por que o Estado tem que ficar controlando a vida das pessoas? Então, com base no direito à intimidade, ele foi ao Supremo. O pedido era para descriminalizar todas as drogas. Por quê? Porque o direito à intimidade não é só da maconha. Então, o que você faz na sua casa é problema seu. Se você está consumindo maconha ou cocaína, é indiferente. A ideia original era caminhar nesse sentido. Mas aí eu imagino que por política criminal, que o Supremo também participa dessa política criminal, entenderam que deveria ficar circunscrito o assunto ao caso concreto daquele rapaz que era maconha. E que é a droga, vamos dizer, de todas as drogas, né, a menos problemática, eu diria. Não é? Você não vai falar em overdose de maconha. Morreu de maconha. A gente não vê isso. Você tem overdose de metanfetamina, de cocaína e tal. Então, como a maconha, ela inclusive tem efeitos medicinais comprovados, não é? Inclusive a Anvisa está estudando a formalização oficial no Brasil de liberação da maconha medicinal. Então, ela é uma droga mais branda, eu diria. Comporta uma discussão. Não é? Uhum. E se bem que a gente tem até a maconha sintética hoje, que é 100 vezes pior. Mas vamos nos deter na maconha planta, não é? Que é mais leve. Essa ideia foi levada adiante no Supremo. E aí, por maioria de votos, eles concluem, não foi unanimidade. Também a gente veja que tem ministro que disse não é inconstitucional, não vamos liberar nada. Não é? Pelo menos 3 disseram isso. Então não é uma decisão unânime. Significa, então, que a maioria entendeu ser caso de colocar essa questão em pauta, né, e chamar o Congresso a decidir. E por isso tomou-se a decisão de que o porte de maconha para uso pessoal não é mais crime, mas é ilícito. E digo mais, e como que a gente sabe se é usuário ou é traficante? Bom, aí o Supremo diz, vamos fixar uma quantidade de 40 gramas, até 40 gramas, presume-se que é usuário. Passou de 40, presume-se que é traficante. Mas isso é uma presunção relativa, pode ser derrubada. Uhum. E a gente realmente está fazendo isso na prática. Você pode ter o traficante comprando e vendendo visivelmente e pegá-lo com 20 gramas. Mas ele é traficante. Então, tráfico de drogas. Agora, você pode também, já tivemos caso, 80 gramas, mas comprovadamente é um usuário que tinha mais droga armazenada em casa para não ter que ir toda hora comprar. Uhum. Não é? E recentemente nós absolvemos um caso de um indivíduo que tinha 25 plantas fêmeas de maconha. E o Supremo falou 6. E tinha 25. Mas acontece que estava cheio de prova de que ele era uma pessoa adoentada. Ele tinha um problema, que ele comprovou. Não é? Que ele fazia uso da maconha medicinal. Ele foi absolvido com base na ideia de porte para consumo. Não é? Então essa é a ideia que foi lançada nessa decisão. Perfeito, professor. E com relação ao crime de porte de drogas, aí a gente está falando além da maconha, né, para consumo, você acha que esse crime ele tem penas eficazes? Olha, essa é uma questão interessante pelo seguinte raciocínio. O porte de droga, vamos pensar de outras drogas, crack, cocaína, haxixe, etc., é proibido hoje e é crime. Agora, tem umas penas que o legislador fez em 2006, na lei atual que foi modificada, que não tem sentido. Pena de advertência, pena, não é uma situação extrapenal. Eu chamo o indivíduo que foi preso por porte de cocaína para uso e vou dar uma advertência. O juiz de direito vai
adverti-lo dos males da droga. Funciona? Funciona nada, isso não é adulto, o sujeito é adulto, ninguém leva advertência. Aliás, hoje nem menor infrator leva advertência e ouve. É o tipo de pena que para mim é inócuo. Né? E tem mais, tem a outra pena que fala, não, então prestação de serviço à comunidade. Aí já é uma pena melhor. Né? 5 meses prestando serviço à comunidade. Ótimo. E se não for? Aí o legislador falou, se não for, vai ter uma pena de admoestação. Quando eu fui estudar esse assunto na primeira vez, lá nos vídeos de 2006, eu falei, pera um pouquinho, admoestação e advertência é a mesma coisa. Sabe? Se você quiser ter muito apego à linguagem, a admoestação é mais contundente do que a advertência, é uma bronca mais forte. Agora, veja bem onde nós chegamos, né? Eu dou prestação de serviço, se não cumprir, eu dou admoestação. E ele continua não cumprindo. Então, na verdade, a segunda sanção para quem não cumpre a prestação é multa. Aí dói no bolso. Mas tira da lei advertência e admoestação, porque isso não é coisa de adulto, né? Ficar dando pito em gente grande. Então, essas penas são totalmente inócuas. Se você pensar bem, tem outros países que têm outras penas mais criativas. Suspende a carteira de habilitação, suspende o passaporte, sabe? Começa a tirar alguns direitos civis. E aí a pessoa fala, opa, prefiro prestar serviço à comunidade. Então, acho que as penas no quadro de porte de drogas criminalizado precisam ser revistas. Perfeito. E, professor, agora no caso do crime de tráfico de drogas, é preciso demonstrar a finalidade comercial? Em tese, sim. Mas eu sempre digo o seguinte, a lei brasileira tem uma falha, a meu ver. Porque se você pegar nos 2 tipos penais, assim, os 2 modelos de crime, de porte para consumo e porte para tráfico, você tem a seguinte redação. No crime de porte para consumo, está escrito portar droga ilícita, né, para consumo. Tem uma finalidade. Quando você vai no artigo 33 da Lei de Drogas, e lá está escrito portar droga proibida, ponto. O que significa o quê? O ônus da prova, na verdade, do mais leve é do réu. Porque se você for encontrado na rua portando cocaína, é traficante, porque a lei fala só portar cocaína. Agora, onde está escrito a finalidade especial para consumo? No delito mais brando. Então, o que a gente vê na prática é o promotor dizendo, fulano foi encontrado portando cocaína, é traficante, ponto. Ele que prove que é usuário. Só que isso em processo penal é um absurdo, porque você está invertendo o ônus da prova. Quem tem que provar que uma pessoa é traficante é o Estado e não o réu. Presume-se a inocência de uma pessoa e não o contrário. Então está errado. Tinha que ter no artigo 33, que é o tráfico, portar droga ilícita para comércio ou para entrega a título gratuito a terceiros. Você prevê as 2 formas. Aí o órgão de acusação fica obrigado a provar o porte e provar que era para comércio. Lógico que no dia a dia a gente tenta verificar, sem dúvida, se o indivíduo que portava ia comercializar. Mas devia estar claro na lei, para evitar qualquer tipo de debate que transfira para o acusado o ônus de provar que ele não era traficante, ao contrário, que ele é usuário. Perfeito, professor. Bom, para finalizarmos este episódio, agora a última pergunta, que é sobre o tráfico privilegiado. Você acha que a pena para o tráfico privilegiado ela é eficaz? O tráfico que a gente chama de privilegiado é uma figura do artigo 33, parágrafo 4º, que é o redutor de pena. O legislador, em 2006, fez uma coisa certa. Para o traficante de primeira viagem, aquele que é primário e sem antecedentes, encontra com pouca quantidade,
Você não pode já jogar nas costas dele 5 anos de reclusão no regime fechado. É muita coisa. Então, tem um redutor, né, de 1/6 a 2/3, de modo que é possível quem está com pouca quantidade, embora traficante, primário sem antecedentes, você dá uma pena de 1 ano e 8 meses. É a pena mínima possível. E aplica medidas alternativas, prestação de serviço e tal. Eu acho muito justo, porque você está dando uma chance, sabe? E a primeira vez é importante para você já não pegar um jovem que está traficando, e às vezes é coisa de estudante. Ele não está nem traficando no sentido de ganhar dinheiro, porque é tráfico entregar a droga para o amigo consumir, né? Então, esse tipo de coisa precisa ter uma chance, e essa chance eu acho absolutamente razoável. Perfeito, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É um assunto muito complexo, como ficou provado aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado por isso. E, é claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E se você gosta aqui do papo, aqui do Conversando com o Nuti, eu tenho um convite para você. Vai lá no nosso Spotify e coloque lá Conversando com o Nuti, porque o nosso programa aqui no YouTube é uma vez por mês, mas lá no Spotify é semanal. Então toda semana tem um novo episódio do Conversando com o Nuti. Acompanhe a gente lá também. Até a próxima!